Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e na aula de hoje daremos introdução aí ao nosso primeiro vídeo sobre Linux, né? Na aula passada nós fizemos aí uma breve introdução sobre o sistema operacional Windows, né, na nossa série de Informática Básica, e hoje nós falaremos aí sobre a parte introdutória do Linux. Então falaremos aí sobre os conceitos básicos, né? Teremos aqui algumas características do sistema operacional Linux, né? E também aí dos tipos de usuário do Linux, né? É um assunto aí que cai bastante em prova, né? Como a gente vai ver na nossa próxima aula, em que nós resolveremos aí 5 questões sobre essa parte teórica de hoje, tá bom? Bom, e uma outra pergunta que eu quero fazer, pessoal, é se vocês estão curtindo aí, né, essa nossa série de informática básica, e se vocês curtem aí essas 5 questões que eu sempre posto depois dos vídeos. Vocês querem que eu continue postando dessa forma, ou vocês acham melhor que a gente passe aí a incorporar e trazer, né, as questões aí junto com o vídeo de teoria? O que é melhor? O que você acha mais legal? Deixa a sugestão aí no comentário, que com certeza eu vou atender aí o pedido de vocês, beleza? Então, vamos lá, tudo isso aí depois da vinheta. Muito bem, então, galera. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aquele rápido pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal aí, já se inscreve. E se você já é inscrito, e também se não é inscrito, não esquece de deixar aquele like, compartilha esse vídeo aí com a galera e também ativa o sininho para você receber as notificações aí dos nossos vídeos, né, dos novos vídeos, beleza? Então, tendo em vista isso aí, vamos lá, vamos para os slides e vamos dar início a essa parte aí introdutória do sistema operacional Linux. Então, informática básica, introdução ao Linux. Eu já trouxe aí logo de cara, né, o mascote do Linux, que é esse pinguinzinho aí, que a gente também chama ele de Tux, né, que é o nome dele. Muito bem, então conceitos básicos Linux. O Linux, pessoal, para quem não sabe, ele é um sistema operacional baseado aí em Unix. Então, o Unix ele é um outro sistema operacional um pouco mais antigo, tá bom? Onde os usuários interagiam ali através de comando, né, através daquela famosa tela preta, tá bom? E aí, o Unix, inclusive, né, ele foi ali um concorrente, né, do MS-DOS, né? Ambos ali estavam sendo usados ali, né, na mesma época. E aí o MS-DOS foi ali o que acabou originando ali o Windows e o Unix acabou ali originando o Linux, né? Bom, além disso, o Linux ele é um sistema operacional de código-fonte aberto, tá? Opa, saiu um pouco estranho aqui, vamos dar uma corrigida. Então, ele é um código-fonte. Ele possui aí o código-fonte aberto. Nossa, professor, mas o que é esse tal de código-fonte aberto? Vem aqui que eu explico para você. O código-fonte, ele é ali o esqueleto de um software, tá? Então, é ali que, por exemplo, o programador, o desenvolvedor escreve ali em código e acaba transformando aquilo ali em software, tá? E o Linux, por sua vez, por ser ali um software público, né, um software de código aberto, ele possui aí essa possibilidade de divulgação do código-fonte dele. Né? Diferentemente do Windows, que é um sistema operacional de código-fonte fechado, ou seja, o usuário final ele não tem acesso a o código-fonte, tá? Só quem tem acesso ao código-fonte é a própria Microsoft, que foi quem desenvolveu o sistema operacional. E aí nós temos diversos pontos positivos e pontos negativos, né? Por exemplo, o código-fonte, quando ele é aberto, permite aí com que os próprios usuários promovam ali, né, atualizações de segurança, né, novas atualizações, designs novos, né, diversas outras coisas que é a proposta do Linux efetivamente. Bom, e além disso, ele está disponível aí sobre uma licença, tá? Então não é só porque ele é código-fonte aberto, que ele é livre, que ele não tem licença. Ele está aí classificado sobre a licença GPL. O que é essa licença GPL? Essa licença GPL ela permite ali que o usuário ele abra o código-fonte, que ela estude ele, que ela modifique e que ainda o distribua livremente de acordo com os termos da licença, né? Com o que está especificado ali na licença. Inclusive, galera, vale ressaltar aqui que há distribuições do Linux que são pagas, né? Como por exemplo é o caso do Red Hat, tá? É perfeitamente possível que haja ali uma comercialização das distribuições. Claro, você só não pode não comercializar aquilo que já é livre, tá? Isso você não pode comercializar. Mas, por exemplo, se você pegar uma distribuição Linux, fizer ali algumas alterações e quiser vender a alteração que você fez ali, isso é perfeitamente permitido, tá bom?
Bom, e aí continuando, ele também pode ser utilizado em grandes computadores, né, como por exemplo em servidores, que é muito comum na área de tecnologia da informação, né, pelo fato dele ser aí um sistema operacional livre, né, um sistema operacional gratuito, e também pode ser utilizado em computadores pessoais, né, que inclusive também ocorre aí bastante também na prática, né, no mundo corporativo, por profissionais aí da área de tecnologia da informação. Muito bem. E aí, continuando, o Linux, pessoal, ele faz aí parte do projeto GNU, tá? E o projeto GNU, ele vai além do Unix, né? Então ele surgiu ali, né, para a fundação, né, do Unix, só que a própria sigla dele diz, né, que GNU is not Unix, ou seja, não é apenas Unix, vai muito além disso. Ele começou lá em 1983 com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente compatível com o sistema operacional Unix. Então, um cara lá chamado Linus Torvalds, que é o criador aí do Linux, ele começou a usar alguns programas do GNU, né? Então o GNU ele é um projeto, né, com diversos outros programas que acabou ali criando o tal do Linux. Por isso que também é muito comum, né, se você achar essa nomenclatura aqui em prova, tá? GNU/Linux, não tem nenhum problema, também está correto. E aí, pessoal, o Linux, né, ele é, na verdade, o kernel do sistema operacional, tá? Então, vamos dar uma lida aqui atentamente, né? Ele é uma parte do sistema operacional responsável por controlar os recursos de hardware e software. Então, eu gosto sempre de fazer aqui uma classificação rápida, né, de como o sistema operacional ele é dividido, né? Então, aqui nós temos em vermelho, né? Vamos dizer que este aqui é o nosso sistema operacional. E aí aqui, um pouco mais acima do sistema operacional, nós temos o usuário, né? Então, o usuário é aquele cara ali que vai interagir com o sistema operacional. E depois, na parte aqui mais abaixo, nós temos o tal do hardware, que são as peças do computador efetivamente, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o processador, né? Nós temos ali as memórias, nós temos o HD, né? Que é a parte de armazenamento. E aí, aqui no sistema operacional, nós temos uma divisão em duas partes. Nós temos aqui o kernel e nós temos a interface gráfica. Tá? Então, o sistema operacional ele é dividido nessas duas partes. Ok? Pessoal, o Linux, por sua vez, tá? Nessa divisão, quando a gente fala em Linux somente, o Linux ele é somente o kernel, tá? Então todas as distribuições do Linux elas compartilham ali o mesmo núcleo, tá? O mesmo kernel, né? A única coisa que muda de uma distribuição para outra, efetivamente, é a versão do Linux. Tá? Então, por exemplo, tem uma distribuição que ela utiliza uma versão um pouco mais antiga do kernel, outra versão utiliza uma versão um pouco mais recente, tá? Então, essa é a diferença. Agora, as distribuições, tá? Que nós vamos falar disso, o que são essas tais distribuições em uma próxima aula, elas compartilham ali a mesma base e a única coisa que muda é a parte de cima, é a interface gráfica. Então são os programas, são ali os terminais, né? Alguns comandos que podem variar de uma para outra, mas o kernel, o núcleo mesmo, são iguais para todas elas, beleza? Então não confunda isso aí. Então o que forma mesmo, né, o Linux, pessoal, é o tal do kernel, né, que é efetivamente o Linux, né? Então é o kernel mais uma distribuição. Então é por isso que a gente vai encontrar diversas distribuições aí no mercado, né? Como por exemplo Ubuntu, Red Hat, Debian e diversas outras assim, tá? Então até coloquei aqui, o Linux é considerado apenas o kernel, ou seja, apenas a parte de funcionamento do sistema operacional. Por isso que nós temos diversas distribuições Linux que nós veremos aí adiante numa próxima aula, beleza? Muito bem. E aí, pessoal, tem dois conceitos básicos aqui na parte de Linux que você deve saber, que é a diferença aí entre o Shell e o Bash, tá? Basicamente eles parecem a mesma coisa, mas são coisas diferentes. O Shell ele é um programa ali que interpreta os comandos enviados pelo usuário. Tá? E também é aquela famosa tela preta, né? Então, por exemplo, quando você abre ali aquela tela preta lá do Linux, né? Que o Linux é bem famoso por essa característica, né? Por ter aquela tela preta onde você interage através de comandos e o pessoal já começa a virar a cara, achar que isso é uma coisa de outro mundo, o que não é, que nós teremos aqui uma aula onde a gente vai trabalhar aí só a parte de comandos do Linux, tá? Então fique tranquilo, vocês vão ver que é bem tranquilo isso, tá? Então isso aí é o que a gente chama de shell, efetivamente, tá? Já o bash, pessoal, ele é basicamente a mesma coisa, tá? Ele é um interpretador de comandos dentro de diversos existentes, tá? Que são como shell. Então, por exemplo, o shell, pessoal,
ele é a espécie, tá? E o bash é o gênero. Então, por exemplo, a gente tem o shell, é o que a gente chama de uma forma genérica. Todos são shell, tá? E aí nós temos aí diversos tipos de shell. Nós temos o bash, nós temos ali no próprio Windows, nós temos o PowerShell, tá? De uma forma aí um pouco mais ignorante, o MS-DOS também é um tipo de shell, tá? Ou melhor, o prompt de comando, né, ali o CMD do Windows, né, porque é uma tela preta onde a gente interage através de comando, tá? Então, só toma cuidado aí para não fazer para não confundir esses dois, tá? Tem questões aí da banca CESP, principalmente cobrando a diferença entre esses dois caras, tá bom? E aí, vamos continuando aí com os nossos assuntos. Bom, e aí pessoal, eu trouxe aí uma telinha preta, né, para vocês verem aí, né? Vocês podem até ver aqui, ó, /bin/bash. Então, o bash é o nome do software, tá? Mas isso aqui é um tipo de shell, beleza? Muito bem. E aí, chegamos aí às características do Linux. Vamos lá. Vamos ver aí quais são as características do Linux. A primeira delas é que o Linux ele é um sistema operacional multitarefa. Ou seja, o que é um sistema operacional multitarefa, professor? O sistema operacional multitarefa é aquele sistema operacional que permite com que seja aberto ali mais de uma tarefa simultaneamente, tá? Então, por exemplo, eu consigo abrir ali, né, um software para eu escutar uma música, um editor de texto, um navegador, tá? Antigamente, pessoal, essa característica no Unix lá, principalmente, não existia. Lá você só conseguia executar um software por vez. Tá? Aqui você consegue abrir mais de um software. Apesar disso parecer um pouco besta, né? Apesar disso parecer bem óbvio, né? Isso até hoje ainda é cobrado principalmente pela banca CESP, tá? Há questões aí sobre esse assunto que são comuns, beleza? Bom, além disso, o sistema operacional Linux ele também é um sistema operacional multiusuário. E aí toma muito cuidado, pessoal, quando a gente fala em multiusuário, não significa que nós temos vários usuários cadastrados, tá? Não é em relação a cadastro, tá? Não é em relação a cadastro, e sim aos usuários que permitem que se loguem simultaneamente, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um usuário e aí eu minimizo aquela sessão, né? Eu faço ali eu utilizo a opção trocar usuário, então eu mantenho aquele usuário logado e eu vou ali para um outro usuário, tá? Então, quando eu tenho isso, eu posso também dizer que o sistema operacional ele é um sistema operacional multiusuário, quando eu tenho mais de um usuário logado simultaneamente. Tanto Linux quanto Windows são sistemas operacionais multiusuários. Inclusive os sistemas operacionais Android, né, também já são sistemas operacionais multiusuários. Beleza? Muito bem, continuando aí, o Linux também ele é um sistema operacional aí monolítico, né? Nossa, professor, mas que nome difícil. O que é esse tal de sistema operacional monolítico? Pessoal, um tipo de sistema operacional monolítico é um sistema operacional em que a gente há um processo central que é responsável ali pelo controle dos sistemas, tá? Então, no caso do Linux, esse processo a gente chama ele de .bash, tá? E esse processo ele é responsável ali por controlar, por exemplo, a parte de memória, por controlar ali a parte de interação com o usuário. Então esse processo central ele controla tudo e não há uma diferença, como por exemplo, né, um sistema operacional em camadas, aonde você tem vários processos coordenando várias partes do sistema operacional. Então tanto o Windows quanto o Linux são sistemas operacionais monolíticos, tá? O Windows no caso, só para a gente deixar bem claro aqui, e no caso dele, né, o processo que controla tudo é o processo Windows, né, perdão, é o processo explorer.exe. Deixa eu colocar aqui no slide para que você possa gravar e anotar aí no seu caderno, tá? Então, ele é aí o explorer.exe. Este aqui é o nome do processo responsável pelo controle central aí do Windows, tá bom? Além disso, o Linux ele também é um sistema operacional case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculas de minúsculas, tá? Já o Windows não é, tá? O Windows não é case sensitive, ok? Toma muito cuidado com isso aí. Então, o que é? Dá um exemplo aí, professor. Claro, vamos lá. Então, eu tenho aqui dois arquivos, tá, pessoal? Eu tenho o arquivo aula.pdf e eu também tenho o arquivo aula.pdf. A única diferença são as letras iniciais dele. Um está com uma letra maiúscula, outro com a letra minúscula. O Linux, ele aceita isso, tá? Então, aqui eu tenho dois arquivos distintos. Já o Windows, aqui eu tenho dois arquivos iguais,
tá? Então, o Windows não aceita isso aqui. Já o Linux, pelo fato dele ser case sensitive, ele aceita. Inclusive na parte de comandos, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você for dar um comando e passar um parâmetro "-r" e passar outro parâmetro "-r" maiúsculo, você também tem aí dois parâmetros diferentes. Bom, ele também suporta 256 caracteres, né, que é aí uma característica igualzinha à do Linux, do Windows, né, perdão. Bom, e ele também suporta aí conectividade com outros sistemas operacionais, inclusive com o Windows, né? Quando a gente instala ali o Samba para fazer a parte de compartilhamento de diretórios, não há problema nenhum. Tá? O Samba é um programinha que faz ali a compatibilidade entre os diretórios ali do Windows e do Linux. Então, por exemplo, eu tenho alguns diretórios no Windows, ou, perdão, no Linux, e eu quero compartilhar com o usuário do Linux. O Samba é o software que faz aí essa ponte, né, essa intermediação. Muito bem. Bom, e aí, pessoal, além disso, né, também há ali no processo de instalação, há ali a criação de uma partição swap, ou também aí memória virtual, ou então, como pode aparecer em prova, eu tenho ali uma técnica de swapping. Nossa, professor, mas que nome difícil. O que é essa tal de memória virtual? Pessoal, a memória virtual ela é uma técnica, né, que ela é utilizada aí um pouco mais para resolver alguns problemas antigos, né? Que é o quê? Quando a memória RAM, né, a nossa memória principal do computador, que é aquela memória flash, onde ficam alocados os processos temporários dos programas que estão abertos, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha no seu computador 8 GB de memória RAM. E aí, além do sistema operacional, cada programa que você vai abrindo vai ali consumindo mais memória RAM. Então, você abre um programa, ele consome ali 1 GB de memória RAM, você vai abrindo outros e ele vai consumindo ali cada vez mais memória RAM. Quando chegar ao final desses 8 GB de memória RAM, se você não tiver esse swapping, que na verdade aí quando você instala o sistema operacional já é criado automaticamente esse swapping, o sistema operacional ele pode travar se não tiver essa técnica, tá? Que era o que ocorria nas famosas telas azuis do Windows, tá? E depois, por isso, foi instalado essa técnica de swap, que consiste no quê? Ela consiste em estender a memória RAM com uma parte do HD. Então, reserva-se ali uma parte do HD para que essa parte seja uma extensão ali da memória RAM. É claro que isso vai afetar o desempenho do computador, vai acabar deixando o computador ali um pouco mais lento, mas é muito melhor do que o computador vir a travar, vir ali trazer uma tela azul, não é mesmo? Bom, e aí essa técnica de swapping, né, ou memória virtual, ou swap de memória, serve efetivamente para isso, beleza? Bom, continuando aí então, pessoal, nós temos aí, para finalizar aqui a nossa aula, os dois tipos de usuários do Linux, né? Então nós temos ali o usuário comum, né, que é aquele usuário, por exemplo, quando você cria lá o sistema operacional, então, por exemplo, eu posso criar lá o usuário Vinícius, né? Esses usuários, eles possuem ali um diretório lá na pastinha /home, que a gente vai ver aí depois quando formos falar sobre a parte de estruturas de diretórios do Linux, que é uma pasta semelhante ao c:/user do Windows, tá? Bom, eles estão restritos aí a alguns comandos do sistema e podem manipular as coisas ali nos seus próprios diretórios, tá? Então, ele não tem ali uma permissão de administrador, né? Então, ele tem algumas funções mais limitadas. E a gente vai ver, pessoal, que é bem comum que aparece esse símbolo aqui, né? Quando a gente está logado com este usuário aí. E além disso, nós também temos o superusuário, que é o usuário root. Então, é o usuário ali com todas as permissões, tá? Ele é responsável por todo o sistema, né? Claro, com grandes permissões vem grandes responsabilidades. E ali, o símbolo que representa esse superusuário é a cerquilha, tá? É esse cara aqui. Uma coisa que faltou eu trazer aqui, pessoal, o diretório do root, tá? Não fica em /home. O diretório do root fica na pasta /root, tá bom? Então ele tem aí um diretório dentro da raiz, né? Aqui o diretório barra, que é o diretório raiz do Linux. Vamos falar sobre isso um pouquinho nas nossas próximas aulas, tá? Fiquem tranquilos. Esse diretório root, né? Ele tem aí o diretório dele dentro da raiz, tá bom? Muito bem, então, pessoal. Opa, faltou mais um slidezinho aqui, eu já ia finalizar a aula. Olha eu errando aí. Mas acontece, pessoal. Aqui é ao vivo, não tem edição e é assim mesmo. Então aqui, ó, temos aqui o usuário Paulo, tá? O usuário Paulo, a gente pode ver que ele é um usuário do tipo comum por causa desse símbolo aqui, tá? Aqui o Ubuntu é o hostname aí desse usuário, ou hostname não, é o hostname do computador, tá? Então nós temos aqui o usuário Paulo, que ele está usando o computador
chamado Ubuntu, tá? E aqui nós temos aí essa cerquilhazinha aí que indica que ele é um usuário do tipo comum. Agora aqui, se vocês forem reparar, eu estou me logando aqui com o usuário root, né, dentro da mesma máquina, e a gente pode ver através aqui da cerquilha que ele é um indicador aí de superusuário. Só para matar sua curiosidade, pessoal, aqui foi executado um comando de troca de senha, tá? Então, ó, sudo pswd, esse pswd é para trocar a senha do root. É claro que aqui ele tem que saber a senha do sistema, né, qual que foi colocado, e depois ele executa aqui esse comando root, né? E esse comando ele serve para trocar de usuário. Então ele vai sair do usuário Paulo e vai logar aqui no usuário root, tá? É exatamente o que está sendo efetuado no momento, ok? Agora sim, a gente finaliza a aula por aqui, então, pessoal. Deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais e deixo mais algumas videoaulas aqui para que você possa acompanhar e assistir e fazer uma maratona aí dos nossos vídeos. Agradeço a presença de todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.